Partido Progressista e Partido União Brasil vão se unir numa federação que já havia sido anunciada na semana passada. Hoje vai ser anunciada de fato. Então, vai haver uma entrevista coletiva no Salão Verde da Câmara dos Deputados às 15h30, ou seja, daqui a pouquinho, às 15h30. A gente está lá, inclusive, para trazer qualquer novidade sobre esse assunto para vocês. Sabemos que a união de partidos, as chamadas federações, elas ajudam em vários sentidos, não só no sentido político, mas também no sentido econômico da palavra, porque a junção de dois partidos aumenta aí o potencial financeiro para possíveis campanhas políticas no ano que vem. Temos ministérios ainda em torno do União Brasil, por exemplo. A gente tem ministérios do União Brasil. E hoje, o Metrópolis fez uma entrevista com o líder do Partido Progressistas, ainda líder do Partido Progressistas, que vai se tornar uma federação logo hoje. Então, falamos com Ciro Nogueira e ele falou aí sobre presidência no ano que vem, candidato à presidência pela União no ano que vem. Falou também sobre o fato de ele ser presidente, se ele vai se reeleger presidente aí pela federação e como é que eles vão seguir agora enquanto federação daqui para frente. Vamos ver então essa entrevista. De centro e direita no nosso país. Eu acho que nós temos que nos unir para ganharmos a eleição e acabar esse ciclo do Partido dos Trabalhadores dando mal ao país. Mas é um debate que vai acontecer e nós vamos escolher o nosso candidato no próximo ano. Em relação aos ministérios, a gente está vendo aí, a União Brasil ainda tem participação nos ministérios de Lula. Como é que está a conversa entre você, né, entre o senhor e o partido, o União Brasil, em relação a esses detalhes, a esse processo ainda, né, como a gente deixou claro aqui, de participação no governo federal? Eu defendo, desde o início, que nosso partido não participe, não tenha a menor participação com esse governo. Nós não temos identificação, não temos sinergia e não temos vontade política de participar desse governo. 80%, 90% do nosso partido tem um viés de oposição e nós temos que respeitar o direito da maioria. É um debate que não aconteceu nem no Progressista ainda e nós esperamos se consolidar a federação para levarmos esse debate para a federação. O senhor tem, então, aí, o senhor e o Antônio Rueda vão ser os presidentes da federação até o fim do ano, pretendem, então, ter uma reeleição. O senhor pretende se candidatar a presidente da reeleição para 2026 e, caso se torne o presidente da federação, como é que o senhor pretende se posicionar para 2026 em relação às eleições presidenciais? Olha, o comando da federação, independente de presidência ou não, é dos dois presidentes dos dois partidos. Se nós escolhermos um presidente da federação no próximo ano, vai ser tipo um presidente de honra. Ele não tem poder decisório nenhum. Então, mas é uma coisa que nós já estamos estudando e vamos decidir isso no próximo ano. Esse ano o comando será compartilhado pelo presidente Antônio Rueda e eu. Tá aí, daqui a pouquinho no Salão Verde tem entrevista coletiva com Rueda e também com Ciro Nogueira para falar sobre essa fusão, essa federação PP União Brasil, a federação UP. Bom, e para a gente comentar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu estou agora ao vivo com Érico Oyama, que é analista político. O Érico está na linha com a gente, produção? Oi, Érico, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Boletim Metrópolis. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu agradeço pelo convite. Uma honra estar presente aqui no programa com vocês. Estamos falando sobre federações, inclusive teve um anúncio de uma outra federação hoje envolvendo o PSDB. Essa a gente ainda não sabe se vai se concretizar de fato, mas temos hoje, então, o anúncio da Federação União Brasil Partido Progressista. Como eu estava explicando aqui, a união de dois partidos, ela sempre tem alguns objetivos que passam do objetivo político, transcendem o objetivo econômico e vão aí para um objetivo eleitoral. A gente tem eleições presidenciais no ano que vem e certamente esse é um dos motivos para a criação dessa federação. Bom, Érico, eu queria que você explicasse para a gente, então, do que se trata essa federação, o que é uma federação e quais os benefícios esses dois partidos vão conseguir se unindo nesse momento. Perfeito, Neila. Como você muito bem pontuou, a federação passa por algumas vantagens políticas e econômicas também. Dando um passo atrás aqui, no auge da Operação Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal proibiu doação do setor privado às campanhas políticas
e as campanhas passaram a ser custeadas obrigatoriamente ou majoritariamente pelos fundos eleitorais e também por pessoas físicas. Só que a parcela de doações de pessoas físicas é ínfima em relação aos fundos eleitorais, que têm aí cifras bilionárias, na casa de 15 bilhões de reais. Com essa federação do Progressistas com União Brasil, essa federação passa a ter a maior fatia do fundo eleitoral e também do fundo partidário, que é o recurso que os partidos têm acesso para conseguir levar o dia a dia dos partidos, as atividades internas das legendas. Só que traz algumas restrições também. As fusões passaram a ser proibidas a partir de novas regras eleitorais. Então, as coligações, perdão. Então, a gente tem um advento das federações para alcançar algumas cláusulas mínimas de barreira. Nas disputas a governos estaduais, por exemplo, o PP e União Brasil, com essa federação confirmada, logo mais em evento na Câmara dos Deputados, nos estados eles vão ter que definir qual candidato eles querem apoiar, seja de um dos partidos ou de uma legenda terceira. Então, traz essa restrição. Mas traz uma vantagem política, que eles passam a ter um maior bloco de parlamentares, tanto na Câmara, com maior número de deputados, como no Senado, com maior número de senadores. A distribuição das presidências das comissões permanentes, teoricamente, respeita a proporcionalidade partidária, e isso, dependendo de um acordo, pode levar em consideração o tamanho dos blocos das federações também, o que pode fazer, por exemplo, com que a Federação União e Progressistas comande a Comissão de Constituição e Justiça, que é a principal comissão permanente da Câmara dos Deputados, no próximo ano. Isso porque o comando das comissões permanentes da Câmara passa por mudanças todo ano, diferentemente do Senado, que o ano teve a última alteração da atual legislatura, porque no Senado as comissões permanentes têm troca de presidente somente a cada 2 anos. Ou seja, temos um reforço dentro das comissões mais importantes na casa, temos um reforço financeiro para uma possível eleição no ano que vem. Agora, você estava me dizendo que as coligações elas foram proibidas, ou seja, sempre encontra-se um advento para seguir aquele caminho, né? Hoje temos, então, as federações. Essas federações, elas podem ser desfeitas em algum momento ou precisam se manter feitas juntas por um certo período de tempo? Essas federações elas precisam respeitar alguns critérios, alguns trâmites para que possa ser desfeito, mas como a gente está no ano pré-eleitoral, tudo leva a crer que essa federação tem tudo para se manter, especialmente com vistas a 2026, e das federações postas até hoje no Brasil, do PSDB com Cidadania, e o PSDB, como você pontuou antes da minha entrada, está em vias de fechar uma fusão, que é diferente de uma federação com Podemos. Essa federação se manteve, assim como a federação dos partidos de esquerda, né? O PT, o PCdoB e a Rede. Agora, trazendo aqui para... Por que eu falei de 2026? Teremos disputas eleitorais no ano que vem, no governo estadual e principalmente em âmbito federal. E aí que está o principal ponto de interrogação com relação a essa federação. Quem que eles vão eventualmente lançar como candidato, se o Ronaldo Caiado vai manter essa pré-candidatura, governador do Goiás, ou se eles vão apoiar um candidato de algum outro partido, provavelmente o nome que o ex-presidente Jair Bolsonaro escolher, isso se houver a manutenção da inelegibilidade do ex-presidente, como nós temos no atual contexto. Falando sobre federação, e você citou aí a questão da fusão do PSDB com o Podemos. Qual a diferença da fusão e da federação? A fusão prevê que os dois partidos, de fato, têm uma aliança permanente, né? Então, eventualmente até precisem trocar de nome para juntar forças e criar um terceiro partido. Já a federação faz com que os partidos mantenham sua independência enquanto partidos unitários, mas em termos eleitorais precisem agir enquanto tem a imagem e os procedimentos e o comportamento exigido como se fosse somente um partido.
Então, é aí que reside a principal diferença entre uma fusão e uma federação, que é um advento que surgiu especialmente da mini-reforma política que a gente teve em 2017, para forçar os partidos justamente a aumentar a representatividade no Congresso, porque o Brasil é um dos países que possui o maior número de partidos, o que politicamente traz uma amplitude de vozes, mas uma dissonância muito grande ideologicamente, até dificulta o acesso da população às discussões mais relevantes. Então, o Brasil sempre teve na casa aí acima de 30 partidos. A mini-reforma política de 2017 trouxe algumas barreiras, cláusulas e números que precisam ser alcançados de cadeiras mínimas na Câmara para que os partidos possam permanecer com atividades no Legislativo Federal. No quesito ministérios, a gente tem ministérios, por exemplo, do União Brasil ainda. União, até o líder, Ciro Nogueira, do PP, acabou dizendo na entrevista que ele deu para o Rafael Campos, aqui no Portal Metrópolis, que por ele, o partido nem participaria do governo e pularia fora dessa canoa governista. Mas o União tem ministérios. Eu queria saber daqui para frente, com essa federação, os dois partidos, então, comandariam o ministério, por exemplo, o Ministério das Comunicações, que é do União Brasil? Aqui é preciso pontuar o poder, a amplitude e o comportamento do presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, que é do União Brasil. Só para relembrar, o Progressistas comanda o Ministério dos Esportes, com o deputado federal André Fufuca. O União Brasil tem o Ministério do Turismo, com Celso Sabino. Agora o Ministério das Comunicações com Frederico Siqueira, que vem de um quadro técnico, mas foi indicação do Davi Alcolumbre. E Valdez Góes, por mais que seja formalmente do PDT, é uma indicação do Davi Alcolumbre também. Então, o que se fala em Brasília é que a União Brasil hoje ocupa 3 ministérios, 3 indicações, majoritariamente com a força do Davi Alcolumbre. Tendo em vista que essas indicações aos ministérios tiveram como postura, principalmente, a influência do Davi Alcolumbre, eu avalio que é muito difícil que a União Brasil deixe de fazer parte do governo, diante dessas circunstâncias e da vontade política do presidente do Progressistas, o Ciro Nogueira, e assim como a figura do André Fufuca, que está no Ministério dos Esportes praticamente desde o começo do governo. Ana Mauser ficou super pouco tempo. E o Ministério dos Esportes, que historicamente tem um orçamento reduzido, atualmente é uma pasta de interesse político estratégico bem grande, porque é onde se concentram os debates em relação à regulamentação das bets, que são as casas de apostas esportivas. Por isso que passou a ser uma pasta economicamente, politicamente de interesse dos partidos. Um retrospecto também, o Progressistas historicamente sempre teve interesse no Ministério da Saúde, historicamente sempre gostou de atuar na pasta. O Ricardo Barros foi ministro no governo Temer. Chegou-se a cogitar que assumisse no lugar da Anísia Trindade, mas a pasta ficou com o Alexandre Padilha. E o Arthur Lira, enquanto presidente da Câmara, teve negociações de bastidor de que algum ministério seria oferecido a ele quando ele deixasse o comando da Câmara dos Deputados, o que não se consolidou. Não foi oferecido nenhum ministério, tanto é que agora ele assume a relatoria do principal projeto de lei do governo nesse ano no Congresso, que é o PL 1087 de 2025, que versa sobre isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Então, diante desse todo contexto, considero muito difícil que União Brasil e o PP deixem de fazer parte dos quadros do governo, mas em 2026 é diferente. O fato deles comporem a base do governo não significa necessariamente que em 2026 eles vão apoiar a candidatura do presidente Lula ou de algum outro candidato apoiado pelo PT. Como bem disse o Ciro Nogueira, ele defende um caminho próprio dos partidos de centro-direita, especialmente dessa federação entre União Brasil e Progressistas. Vamos ver, né, Érico? Até porque tem Ronaldo Caiado na jogada aí do União Brasil para ser o candidato do União, enfim, esse candidato de centro
aí para a presidência da República no ano que vem. Érico, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo pelas explicações, pela participação aqui no nosso boletim. Até uma próxima. Obrigado pela oportunidade, Neila. Até uma próxima.